Shalom Adonai, igreja. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade. Hoje é um culto diferenciado, um culto onde nós vamos mergulharmos no aprendizado da palavra do Senhor para nos tornarmos dispenseiros dos mistérios de Deus. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4:4, ele diz que os homens nos considerem ministros de Jesus Cristo e dispenseiros de Deus, ou dispenseiros dos mistérios de Deus. E para isso precisamos ser ministros fiéis. Abra sua Bíblia. Vamos, como eu prometi, eu vou dar continuidade a uma mensagem que eu trouxe, mas hoje de uma forma, não pregação, mas de uma forma didática, de ensino, que são os 14 adornos comportamentais na vida de uma pessoa que verdadeiramente é humilde. Mateus capítulo 5. E quando eu ensino, eu vou trazer um pouquinho para vocês conhecerem o grego, para vocês conhecerem um pouquinho o hebraico, para que vocês conheçam um pouquinho as línguas que foram escritas, a Bíblia que você carrega debaixo do seu braço. 14 adornos comportamentais na vida de uma pessoa verdadeiramente humilde. Quem gostar do ensino, quiser estudar, eu posso lhe passar via Zap o PDF para que você venha estudar em casa. E também depois, se você quiser ouvir, a mensagem está sendo gravada e ela vai para o YouTube, para o canal da igreja, Igreja El Shaddai, para também a página do Facebook. E também estará lá o vídeo no grupo da família El Shaddai. Então não estuda quem não quer. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade e pobreza aqui estão conciliadas. Pobres, mas não pobre no sentido, querido, de dinheiro, mas de espírito comportamental. No grego, se vocês conseguirem enxergar ali, está makarioi roi pitokoi. O pobre é pitoco, né? Makarioi roi pitokoi. Bem-aventurados os pitocos, os humildes. No grego, pitokai é pobre. Tum pneumati. Pneumati vem de pneuma, espírito. Roti autom estim basileia to uranu. Porque deles é o reino tu uranu dos céus. Por isso, patremão em tois oranóis. Pai nosso que está no céu. Agora, eu quero ler para vocês no hebraico. O hebraico é da direita para a esquerda. Ele é o contrário, que ele se lê assim, e não assim como nós. A Bíblia hebraica, ela começa de trás para frente, e não de frente para trás. Que diz: Ashirei anieve harua, rua espírito. Bem-aventurado, aviei, quer dizer, ou aniei, que quer dizer pobre, né? De espírito, porque lechem melechuti hashamayim, porque deles é o reino dos céus. Hashamayim, Hashamayim, céus. Por isso, Bereshit bara Elohim ve'et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus, céus e terra. Podeis acertar. Muitos hoje, agora irmãos, até o tópico 5 eu vou correr um pouco, para nós conseguir terminar os 14 adornos comportamentais de uma pessoa humilde. Aí você pega todos esses tópicos e você faça uma autoanálise, para ver se realmente você é humilde, ou que você venha afiar a sua humildade. Porque dentro das bem-aventuranças, Jesus coloca como uma primeira bem-aventurança. Jesus coloca na lista como prioridade.
Ele começa a dizer, bem-aventurados os humildes. Ele colocou uma prioridade para a humildade. Por isso que nós devemos tratar a humildade como um comportamento que dentro da escala de valores nossa, precisa estar como uma prioridade de busca comportamental. Para que nós não venhamos, porque a falta de humildade, ela abre a porta para o orgulho, para a soberba, para a altivez de espírito, que produz a resistência de Deus. Deus, quando olha para um soberbo, ele tem ânsia. Então muitos pensam que são humildes e não são, porque confunde pobreza com humildade, né? Confunde até falta de higiene com humildade. Muitos acham que são humildes, mas não são. Sente-se que são humildes, mas não são. A palavra humilde vem da palavra hebraica anave, ou anavar, e da palavra grega praus, que significa uma pessoa gentil, uma pessoa atenciosa, humilde, meiga, mansa e branda. Aí eu falei sobre o primeiro adorno comportamental. Falamos que para que uma oração tenha peso, para que uma oração seja ouvida, para que uma oração tenha persuasão, ou seja, que tenha essência diante de Deus, ela precisa ter 3 essências: humilhação, oração, busca e conversão. Um segundo adorno na pessoa humilde é que toda pessoa humilde tem que entender, compreender que ninguém pode, querido, encobrir suas transgressões. Por quê? Porque quem encobre suas transgressões nunca prospera. Mas o que confessa, que já é uma atitude de humilhação, de reconhecimento, de confissão, de arrependimento, que abre as portas para se alcançar o perdão da parte de Deus. E aí nós falamos sobre Hebreus 4:13, que nenhuma coisa está encoberta diante dele, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que havemos de prestar conta. Você não vai prestar conta com aquele que você consegue esconder. Você não vai prestar conta com aquele que você consegue enganar. Você não consegue prestar conta com aquele que você consegue mentir. Você não vai prestar conta com aquele com uma vida de aparência, você consegue iludir e enganar. Porque a vida de aparência, ela engana. A vida nos palcos da vida, ela engana. Mas os bastidores da nossa vida, Deus conhece. Verdade. Deus sabe. É verdade. Não adianta eu querer ser o que Deus sabe que eu não sou. Verdade. Não adianta eu querer manifestar uma espiritualidade que Deus sabe que eu não tenho. Verdade. Não adianta eu manifestar uma luz que diante dos homens brilha, mas diante de Deus chega como treva. Não adianta, porque isso não nos leva a lugar nenhum. E aí eu falei que não importa como o pecado ele é praticado. Não adianta e não importa como o pecado é praticado. Se não confessar, vai ser manifesto. Verdade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós caminhamos na Bíblia, nós vemos que todos que pecaram e tentaram esconder o seu pecado foram envergonhados. Porque, olha o que Hebreus 4:13 diz: não há criatura encoberta diante de Deus. Por quê? Porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que havemos de prestar contas. Aleluia. Não adianta eu querer encobrir algo do homem se eu não vou prestar conta com ele. Não é com ele que eu vou prestar conta. Não é com ele que eu vou, querido, um dia ter que encarar os olhos. Mas um dia, pode botar bem baixinho, irmão. Um dia, se não atrapalha a gravação aqui. Um dia, nós vamos ter que prestar conta com Deus. Então pode ser bem secreto, bem escondido.
confeccionado como o pecado de Caim, vai ser descoberto. Verdade. Pode ser como o de Acã, que pelo desejo de uma aposentadoria adiantada, ele tomou uma cunha de ouro e uma capa babilônica e foi envergonhado e trouxe desgraça para si e para a sua família. Pode ser sobre o efeito do álcool, como Belsazar, que fez uma grande festa e tomou as coisas sagradas e fez festa com coisa sagrada. Aí uma mão veio e escreveu na parede: Mene, mene, tekel, pazim. Foste pesado na balança de Deus e fosse achado em falta. Dividido será o teu reino e entregue aos medos e aos persas. Ninguém conseguia decifrar. Daniel foi lá e decifrou. Pode ser igual ao pecado de Davi, que quase ninguém percebeu. Se não for confessado, vai ser exposto. Além de ser exposto, todo o período, querido, do pecado inconfesso, a pessoa sofre. Verdade. Porque todo dia a consciência dele pesa. Aleluia. O salmista Davi diz que ele sofreu tanto que todo dia o pecado dele estava diante dos seus olhos. E a dor era tanta que ele usa uma figura de linguagem que ele sentia dor até nos ossos. Por ele ter sido ingrato com Deus. Por ele ter tentado esconder de Deus o seu pecado. Tentar viver uma vida de aparência. Porque o povo aplaudia Davi. O povo estava exaltando Davi. E Deus olhou para ele e viu sua miséria. E o amor de Deus foi tão grande que Deus enviou um profeta para que o seu pecado fosse revelado. Pode ser por influência de uma mulher, como foi Acabe, que matou a Nabote, porque ele era invejoso e queria a vinha de Nabote. Pode ser como Sansão, com relutância. Pode ser como o apoio das autoridades, como foi o de Judas, que se vendeu, que se rendeu à sua própria avareza. Pode ser feito por amor ao dinheiro, como Geazi, que também queria uma aposentadoria adiantada, foi lá e desejou todos os presentes que Naamã quis oferecer para o profeta e ele não quis. Pode ser feito, querido, de qualquer forma. Vai ser exposto. Saiba disso, querido. Tenha consciência disso. Toda pessoa que é humilde sabe que diante de Deus ninguém se esconde. É verdade. Cedo ou mais tarde vai ser descoberto. Aleluia. Pastor, e se não for descoberto? Naquele dia vai. É verdade. Porque diz que nenhuma coisa fica encoberta diante dele. Porque todas as coisas estão nuas e patentes. Aí eu falei sobre o terceiro comportamento, que toda pessoa humilde não é escrava de sua razão, sabe parar para ouvir conselhos, sabe parar para ouvir conselhos. Ou seja, não é teimoso, não é mula, tem marcha ré. Por mais sábio que seja, Naamã se achava o cara, e ele era o cara. Mas teve que ouvir seus servos, teve que ouvir o seu Zé Arruela, porque naquele momento estava com uma palavra mais sábia que a dele, e um comportamento muito mais sábio, e ele teve que descer do seu trono, teve que abandonar sua razão, teve que abandonar sua teimosia, e teve que descer 7 vezes no rio, para que a sua lepra fosse curada. Então, querido, nós temos que aprender. A pessoa humilde sabe parar para ouvir conselhos. Aleluia. A Bíblia fala, eu acho que é um provérbio que diz que na multidão dos conselhos há vida. Na multidão dos conselhos há vida. E eu conheço um rei que sofreu porque não soube ouvir conselhos. Foi Roboão.
Quando Salomão morre, o Roboão assume o reino. Os sábios, os mais velhos, vieram para ele e disseram: olha, dá uma aliviada. O povo está muito subjugado, o povo está sofrendo muito por causa dos impostos. Teu pai arrancou até as unhas deles. Porque Salomão foi um grande rei, mas toda a sua luxúria, ela era mantida pela miséria do povo. O povo estava sendo sugado. O povo estava sendo explorado por Salomão. E aí Roboão assume o trono, sou filho de Salomão. E aí ele vai se aconselhar com os mais velhos, com os anciãos. Os anciãos, ouve o povo. Seja sábio. Alivia os impostos aí. Aí ele ouve o conselho, daí ele diz: não, mas eu sou o filho de Salomão. Vou me aconselhar com meus amigos. Aí ele vai se aconselhar com os jovens. Aí os jovens dizem para ele: cara, mostra para esse povo que tu é filho de Salomão. Se o teu pai lhe arrancou as unhas, arranca os dentes. Taca aqueles impostos, mostra que quem manda aqui é você. E aí o que aconteceu? A divisão do reino. Por não ouvir conselho. Então o humilde sabe ouvir conselho. E Hebreus 4:7 diz: não hoje se ouvides a voz de Deus, não endurecerás os vossos coração. O ruim não é ouvir a voz de Deus, é entender quando Deus está falando. Porque Deus pode falar até através de um sabiá cantando numa manhã, até de uma trovoada, até com uma seca, até com uma morte, até com uma desgraça, até com uma vitória, até com um deserto, até com a morte do filho dele. Ele fala com nós até hoje. O problema é não endurecer o coração. Primeiro, entender a voz de Deus. E em segundo, não endurecer o coração. E uma coisa que manifesta diariamente, você tem acesso à voz de Deus, é a palavra. É a palavra dele. E para entender a palavra dele, precisa fazer o que nós estamos fazendo hoje. Sentar para aprender, para poder entender. Porque se não sentar para aprender, não tem como entender. Se não tem como entender, não tem como praticar direito. Não tem como colocar em prática direito. Porque se não senta para aprender, não tem como entender, como que vai praticar. Pega você, sem você entender de desenhos, e estruturas e cálculos de engenharia, e vai fazer uma planta. E aí faz a casa. Primeiro vento que der, filho, só fica a destruição. Destrói tudo. Aí o cara vai lá, senta para aprender, aprende, constrói prédio, faz tudo, faz desenho, faz tudo porque ele aprendeu. Você entregaria o seu corpo para um médico que nunca fez uma faculdade? Não? Não? Então eu vou aplicar esse teu mesmo não para a tua alma. Como pastor? A Bíblia diz que o líder, o pastor, zela pela alma de quem? Pelas almas das suas ovelhas. Agora você tem coragem de entregar a tua alma para alguém que nunca sentou para aprender, para poder te dirigir? Mas o que se mais faz hoje? Quantas pessoas que entregam os seus ouvidos, entregam a sua alma, entregam sua mente, entregam o seu casamento, entregam sua família, entregam sua igreja, a pessoas que nunca se prepararam e nunca sentaram para aprender, nunca tiveram um estágio.
para saber o que é dirigir uma alma. Hoje eu sou uma ovelha do Shefa. Porque eu comi comida boa. E quem come comida boa não come qualquer ovo frito, não. Aleluia. Quem come comida sólida não come qualquer comida zanzinga, não. Quem está me entendendo? Amém. Amém? Vamos. Caim endureceu seu coração, alerta de Deus, e matou seu irmão. Mas Deus alertou ele. Caim. Que foi, Senhor? Tu não sabes que se tu procederes bem, eu vou te receber? Mas, cuidado. Porque o pecado está à porta do teu coração. Quem é que estava à porta do coração de Caim? É o diabo que estava ali ou era o pecado? O que estava à porta do coração? O seu próprio desejo. Desejo de quê? De cumprir o desejo que a inveja estava provendo. Ódio, vingança. Por isso que eu fico muito triste quando alguém diz assim: ah, eu fiz por causa do diabo. Ah, foi o diabo. Caim matou o seu irmão por causa do diabo? Por causa do seu sentimento de inveja. Verdade, aleluia, Deus. Não existe diabo nesse texto. Verdade. E às vezes na nossa vida não tem diabo. Muitas vezes é nós mesmos. É nós mesmos. Por isso que tem um ditado que diz, né, que encontraram o diabo no meio da estrada chorando. Aí foi perguntar para ele por que ele estava chorando. Aí eu estou chorando porque esses crentes fazem as coisas erradas e diz que fui eu. Isso é uma sátira, irmão, mas é uma realidade. É verdade. É uma realidade. Tem coisas que somos nós. É verdade. São decisões nossas. Se existe uma influência, existe, tudo bem, mas tem coisas que aqui, Caim, a Bíblia está sendo clara. Deus falou diretamente com ele: olha, o pecado, o teu desejo, a tua vontade de matar teu irmão está na porta do teu coração. E ele foi e fez. Mas a pessoa que é humilde, quando Deus fala, ele se quebranta. Você acha que se Eva tivesse ido conversar com Adão e se aconselhado com ele antes de ouvir a serpente, você acha que ela iria pecar? Você acha que se Judas tivesse se aconselhado com os apóstolos antes de entregar Jesus, será que ele entregaria Jesus? Para você ver o quanto que o conselho, a humildade, você aceitar, querido, é importante para que você tenha uma vida abençoada. Aleluia. Vamos continuar. Aleluia. Quarto dono. Eu falei sobre que toda pessoa humilde sabe lidar com a exaltação e a prosperidade do seu próximo. Em João 3,26 diz: se foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando e todos vão ter com ele. Ou seja, chegaram para João Batista e disseram: ó, João Batista, a tua igreja está indo para o buraco. Por quê? A igreja do Jesus lá está maior que a tua. Os membros dele lá ele está com quase o dobro de membros que a tua. E olha, a pregação dele lá é melhor que a tua. João poderia dizer esse endemoniado, né? Esse encapetado. Oh, Jesus, e começar a fazer a oração que muitos fazem, né? Senhor, abençoa eu. Ele não. Faz crescer a minha igreja, dele não. E ainda usa o diabo, né? Caiu um endemoniado. Quem é que está agindo na igreja dele lá? Sou eu. Quem está agindo na igreja dele lá? O diabo diz na boca da pessoa: sou eu. Quem é que está lá naquela igreja lá? Sou eu.
Quem é que usa aqueles pastores lá? Sou eu! E um monte de crente batendo pau. Aleluia! Você acha que isso é verdade? Que só essa igreja é de Deus, e aí faz o endemoniado cair, e faz o endemoniado dizer que a igreja do outro é do diabo? E sabe por que essas pessoas acreditam? Vai lá ver se essas pessoas sempre estão aprendendo. Vai lá ver se essas pessoas querem aprender a verdade. Se as pessoas querem conhecer a verdade. Porque se o diabo um dia vir aqui dizer que a igreja do outro é ele que age lá, eu vou dizer, então sai de lá em nome de Jesus. E não usar isso a meu favor. Aí, os discípulos, né? Eu imagino aqueles fofoqueirozinhos, né? Que vieram já correndo direto. Aquela igreja lá é melhor que a nossa. Lá tem isso, lá tem aquilo. É? Que eles cresçam e nós diminuamos. Que eles cresçam. Tem 100 mesmo lá. Que eles cresçam. Tem 200. Que eles cresçam e nós diminuamos. Porque é esse o caminho. Porque na hora certa Deus vai nos exaltar. Aleluia! Glória! Aleluia. Quem é humilde deseja para o seu próximo aquilo que deseja para si. E eu terminei a mensagem. Meu Deus, eu vou ter que correr um pouco mais em cima disso aqui. Porque aquilo que eu quero que as pessoas façam para mim, eu tenho que desejar para o outro. Ou aquilo que eu não quero que faça para mim, eu não devo fazer para o outro. Aí eu perguntei, né? Você gosta que alguém tire você da sua religião? Aí você disse não. Mas por que muitas vezes nós queremos tirar as pessoas da religião dos outros? Ou falar mal da religião do outro? Irmão, ser cristão é algo que exige de nós uma conversão diária e até o fim da vida. O humilde, ou aquele que entende que ele precisa desejar para o seu próximo aquilo que deseja para si, ele sabe ajudar a quem nunca ajudou ele. Ele consegue ajudar quem nunca ajudou ele. É verdade. Como eu vejo às vezes na boca das pessoas, para que eu vou ajudar ele? Nunca me deu nada. Faça por mim, nem olha por mim. Nunca me ajudou em nada. Para que eu vou ajudar ele? Tu vai ajudar ele pelo amor que está em ti, independente do que o outro fez. Aleluia! Isso é o amor de Cristo. Isso é o namorado. Aleluia! Sabe amar mesmo não sendo amado. Sabe amar mesmo quando não é amado. Porque o amor é um sentimento decidido. Aleluia! Ninguém acorda assim. Ai, hoje eu acordei com aquele desejo de amar meu inimigo. Ninguém, por sua vontade, vai amar o seu inimigo. Você tem que decidir amar o seu inimigo. Você tem que tomar a decisão de orar pelo teu inimigo. Você tem que tomar a decisão de orar para aquele que te persegue. É verdade. Você tem que decidir orar por aquele que fala mal de você. Decidir. É uma decisão sua. Aleluia! Amor é um sentimento decidido. Eu decido amar. Aleluia! Eu decido amar. É eu que decido. Eu que tenho que decidir. Ser humilde e entender que eu desejo para mim mesmo aquilo que eu preciso de para o meu próximo é saber perdoar mesmo não sendo perdoado. Ele nunca me perdoou, por que eu vou perdoar ele? É abençoar mesmo sendo amaldiçoado, é não perseguir mesmo sendo perseguido, é falar bem ainda que ele fale mal de você. Como é difícil falar bem de quem fala mal da gente. Como é difícil. Verdade. Por que Jesus disse, quando te der um tapa na tua face, lhe dê a outra?
Quando você olha para essa passagem, parece que, mas Jesus pediu para eu ser um idiota? Para eu ser um besta? Quadrado? Não. É que isso é uma figura de linguagem. Quando alguém lhe dá um tapa, é quando alguém lhe ofende. É quando alguém lhe tenta humilhar você. Se você querer dar outra face, não é o sentido que é para você dar outra face para ele dar outro tapa. É no sentido, Jesus está dizendo, de você não levar em conta. Sabe quando você está num lugar público e uma pessoa chega e te humilha? E você reage com elegância? Você reage com nobreza? Você reage de forma com a cabeça erguida? Você olha para a pessoa? Jesus te ama, querido. Aleluia. Mas ele te encheu de lixo e tu enche ele de bênção. Quem é que vai sair envergonhado nessa hora? Quem te encheu de lixo ou você que encheu ele de bênção? Diante do público. Você que encheu ele de bênção. Aleluia. É isso que Jesus disse: quando te der um tapa, dê outra face. Jesus quer dizer, não leve em conta quando humilharem você. Levante a sua cabeça. E não perca a nobreza, não perca a elegância, não desça ao mesmo nível, não se torne farinha do mesmo saco, porque vocês têm que ser uma farinha diferenciada. Aleluia. É isso que esse texto quer dizer. Deus é fiel. Aleluia. É difícil? É. Como é difícil. É verdade. Mas é isso que a Bíblia nos ensina. O quinto adorno, e aqui eu começo, né? Quinto adorno, essa pessoa humilde nunca almeja uma posição além de suas capacidades, porque reconhece sua limitação. Ou seja, Paulo diz em Romanos 12, 15 ao 16, alegrai-vos com os que se alegram, chorais com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicionei coisas altivas, mas acomodai-vos humildes, e não sejais sábios aos vossos olhos. O que Paulo está dizendo aqui? Não queira dar uma de avestruz, porque vai chegar a hora que tu vai ter que colocar o ovo. Ou seja, reconheça as suas limitações. Nunca aceite um cargo que você sabe que você não vai conseguir desempenhar. Nunca aceite uma posição sem antes analisar as responsabilidades dela. Porque hoje as pessoas aceitam com facilidade a posição, aceitam o cargo, mas não conseguem analisar as responsabilidades do cargo. Aí assume, dá uma de avestruz. Eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista, eu quero ser líder. Quer. E as responsabilidades? É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Nunca almejes coisas altivas, seja humilde. Vocês não podem ser sábios aos próprios olhos. Vocês têm que analisar e olhar para as suas limitações para ver se vocês vão dar conta do ovo. O pastor já sempre fala, quem quer dar uma de avestruz, na hora de colocar o ovo, eu não posso, isso, aquilo, dói aqui, dói lá, meu Deus, e agora? O que eu faço? Deu uma de avestruz, agora coloco o ovo, filho. Não adianta querer ser altivo, não adianta querer posição, não adianta querer palco, porque para subir no palco tem uma escada, e essa escada chama-se responsabilidades. Quando te oferecer um cargo, quando te oferecer algo, seja na parte eclesiástica da igreja, lá no seu emprego, analise e veja se você está preparado para desenvolver de forma que vai honrar o teu patrão e vai honrar Deus. Não adianta abraçar assim. Eu tenho que saber das responsabilidades. Eu tenho que analisar para ver se eu vou conseguir desempenhar. Quando a Santina veio para cá,
Foi analisado. Tivemos que deixar nossa casa. Tivemos que estar aqui, se sujeitando, rejeitando, renunciando o nosso conforto, para poder estar aqui, para fazer da melhor forma possível. E é assim que nós temos que fazer. Quando Paulo diz assim, Nabal e Abiú desejaram ser sacerdotes, mas antes do tempo, não estavam preparados. Eles estavam caminhando para ser sumo sacerdote. Eles eram filhos de Arão. Eles iam chegar à posição de sumo sacerdote, mas quiseram a posição antes do tempo. Pegaram o incensário e entraram no lugar santo e foram mortos. Porque não olharam para as suas limitações. Acharam que estavam preparados. Achavam que estavam em condições. Quiseram dar uma de avestruz. Não conseguiram colocar o ovo. E foram torradinhos, cozinhados. Viraram ovo cozido. Por isso, querido, que Paulo diz: não ambicionei coisas altivas, mas acomodai-vos humildes, e não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Isso é orgulho. O que é orgulho? Orgulho é você olhar para as suas qualidades de forma exagerada. Se colocar na minha mão, vocês vão ver. Se eu for líder, eu quero mostrar. Mostra nada, irmão. Mostra nada. A hora que o ovo vir, cara. A hora que o ovo vir, é só reclamação. Ah, pois é, eu não sabia, pois é. Queridos, Mateus 25, 14 e 15. Algo que muitas pessoas não percebem. Tem um ditado que durou muito tempo, mas é um ditado que não é bíblico. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Não é bíblico isso. Não, pastor. Não. Isso está escrito na Bíblia. Isso foi um ditado construído sem uma leitura e sem um crivo bíblico. Por quê, pastor? Vamos ler Mateus 25, 14 e 15. Se você puder ler comigo lá. O que está escrito lá? Vamos lá. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhe confiou seus bens. Talento. Deus te confia talento. E deu 5 talentos a outro, 2 e a outro, 1, segundo a capacidade de cada um. Então Deus escolhe os descapacitados e capacita os escolhidos, ou Ele escolhe cada um segundo suas capacidades? Ele sabe se você na hora, se é Deus que escolhe, Ele sabe se na hora você vai colocar o ovo ou vai ficar choramingando. Se Deus te escolhe, Ele sabe que na hora de botar o ovo você chora. Você arca como uma palmeira. Mas você não desiste, porque você é um escolhido. Aleluia. Deus escolhe pessoas capacitadas para desempenhar. Ele vai só adornar, acrescentar mais a tua capacidade. Mas se Ele te escolheu, se Ele te chamou, você não desiste. Aleluia. Você pode até tropeçar, dar um pulinho ali, dar uma saidinha aqui, dar uma desviadinha ali, mas você sempre vai acabar na fonte que é Jesus. Aleluia. Porque foi Deus que te escolheu. E às vezes até essa desviadinha ali está dentro do processo de ensino de Deus. Ah, tu não entendeu que o mundo não é para ti? Então vai. Aí tu vai lá, quebra a cara, volta. Aí fica alegrinho de novo, tá, vai pro mundo. Quebra a cara, volta. Até tu entender que tu é um escolhido. Aleluia. De Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Sexto adorno.
essa pessoa está imune da prática da pior de todas as vaidades, que é o orgulho. Achar que é mais santo, que é melhor do que os outros. Jesus contou uma parábola linda, maravilhosa. Eu gosto muito dessa parábola, porque havia algumas pessoas que se achavam melhores, olhavam para as suas capacidades de forma exagerada. E Lucas 18:11, que é a parábola do fariseu, diz que o fariseu orava, né, se achando a última bolacha do pacote, se achando o galho da coca. Se eu não sou como esses homens aí, eu não sou que nem esse miserável aí, esse pecador, esse publicano, cobrador de impostos, que na época dos mais odiados, a classe mais odiada, os judeus odiavam os publicanos, porque eles que cobravam os impostos. E o povo estava cansado de que cobrasse impostos. O povo já não aguentava mais pagar impostos, então ele odiava os publicanos. Não só que nem esse ladrão, roubador, injusto, adúltero. Eu não. Eu jejuo. Por isso, irmão, essa palavra Jesus está ensinando o quê? Teu jejum não é moeda de troca. Se um dia você usou o jejum para fazer troca com Deus, ó Deus, eu estou jejuando, viu Deus? Então eu sei que eu fui para o monte, eu fiz uma campanha de 40 dias no monte, 40 dias de jejum. Então o meu carro, a minha casa, está tudo já preparado. Eu sei, Senhor, que agora, depois desse jejum, nosso brick está cada vez melhor, né, Deus? Quanta falta de conhecimento. Esse homem tentou barganhar com Deus. Deus, eu sei que tu vai me abençoar, tu vai me ouvir, tu vai me dar minha casa, tu vai dar meu carro, tu vai me dar uma igreja grande, tu vai me dar um bom salário, porque eu jejuo, Senhor, porque eu dou o meu dízimo. Se você dá, é porque você tem. Se você tem, é porque Deus já te deu. Aleluia. E se Deus já te deu, não precisa tu dar para ganhar mais. Aleluia. Basta tu ser fiel. Pratique a gratidão. Dê porque Ele já deu. E a gratidão, aí sim, a gratidão vai abrir as portas. Aleluia. Glória. Aí a gratidão, o coração grato, uma oferta sem pesar, uma oferta de gratidão, uma oferta de amor, uma oferta sem coação, uma oferta sem relacionamento de troca, uma oferta generosa. Aí Deus recebe ela com aroma suave. Aleluia. Glória a Deus. Ela sobe na linha de Deus. Agora, quando você tenta barganhar, querido, aí não adianta. Vamos lá, Sétimo, essa pessoa sabe lidar com muita firmeza as provocações e humilhações em favor de um bem maior. Eu sou sincero para os irmãos, já engoli muito abacaxi com casca e tudo. Hoje eu estou com a garganta tão ferida que eu não engulo mais. Vou repetir para você. Eu já fui pastor de engolir abacaxi com casca e tudo. Mas hoje eu tenho que vigiar, porque a minha garganta está tão ferida com os abacaxi que hoje eu já não consigo engolir tanto. Engulo alguns, quando é pequeno. Mas como é grande, eu não sou hipócrita. Eu não estou aqui dizendo que eu sou Superman no meio gospel, que eu sou super-homem no meio gospel. Tenho dificuldade hoje de engolir abacaxi. Seja de uma esposa, seja de filho, tenho dificuldade. Mas eu tenho que engolir. Mas olha, é difícil. Eu resisto um pouco. Aí empurradinho, 2 dedinhos, vai embora. Mas tem que ser empurradinho. Mas tinha época, eu que cuidava de 10 igrejas, irmão. Cuidava. Hoje, a minha esposa que cuida. Mas eu tive 2 infartos. Quem não conhece sabe, eu já tive 2 infartos. Eu engolia abacaxi com casca e tudo. E muitas vezes. Até o ponto que eu não aguentei mais. Mas
E a pessoa humilde, ele sabe lidar com as provocações, com as humilhações, em favor de um bem maior. E eu vou usar o exemplo de Neemias. Eu vou indo mais rápido. Neemias, ele superou a palavra da má notícia. Ele superou a palavra desanimadora. Ele superou a palavra reclamadora, murmuradora. Ele superou a palavra caluniadora. Tentaram caluniar ele. Mandaram 4 cartas dizendo: olha, nós sabemos que tu é um rebelde, que tu quer fazer revolta, que tu quer se revoltar contra o império, nós vamos te entregar para o rei. E ele lá dizendo: eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Ele engoliu o abacaxi e tudo pelo bem maior. E sabe quem é que engoliu um monte de abacaxi por mim e por você? O teu mestre. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Dava um bufete nele e dizia: profetiza quem te bateu aí, ó rei de judeus. E Jesus nobre. Chicotearam ele. Zombaram dele. Em Filipenses 2, 5, 11 diz: e aí o escritor da epístola diz: tende em vós. Vós quem? Nós. Tendes em vós, a igreja, você, nós, aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Por quê? Pelo um bem maior, para que você pudesse estar aqui hoje. Aleluia. Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Pode te humilhar, pode te machucar, pode te perseguir, pode falar mal de ti, mas vai chegar uma hora, vai chegar um momento que a exaltação de Deus vem sobre os humildes e ninguém para você. Aleluia. Glória. Mas você tem que aprender a lidar com as humilhações, com as perseguições e com as provocações. Oitavo, toda pessoa humilde, essa pessoa é mais fácil de lidar. Eu gosto de lidar com uma pessoa humilde, porque ela é fácil de se lidar. Ela é fácil de você repreender, de você ensinar, de você corrigir, porque ela pratica a prudência. Ser humilde não é só ter a capacidade que eu tenho de ensinar. Essa capacidade que eu tenho de ensinar outros, ela só vai beneficiar outros. Ela não vai me beneficiar. Por quê? Porque aquilo que Deus faz através de mim, através desse dom, é para você. Agora, aquilo que Deus faz em mim, é para mim. Dom é aquilo que Deus faz através de mim. Fruto é aquilo que Deus faz em mim. Então não adianta nada eu me exaltar, eu me alegrar, porque eu tenho a capacidade de ensinar os outros e não ensinar a mim mesmo. É muito fácil ter a capacidade de repreender outros, mas é difícil ter a capacidade de ser repreendido, de aceitar a repreensão do outro.
É muito fácil, querido, você corrigir outros. Eu quero ver você aceitar ser corrigido. É você aceitar quando alguém te corrige. E você dizer, realmente, aleluia, verdade. eu errei. Estou errado. Como é difícil isso, irmão. Agora, corrigir é tão fácil. Passar a mão numa pedra, irmão, e mirar no meio da testa para dar, nós temos uma facilidade. Verdade. Quando a falha é do outro, irmão, nós achamos uma agulha no palheiro. Mas quando a falha é em nós não conseguimos enxergar um camelo na nossa frente. Uma trave no nosso olho. Verdade. Nós não conseguimos. E aí, irmãos, para você entender como Deus, Ele ensina que a gente tem que ser humilde, eu só vou falar a passagem de Agar, que era escrava de Sarai. A escrava de Sarai era uma bênção. Humilde, obediente. Até Sara decidir que ela seria a primeira barriga de aluguel. Sara, vem cá. Agar, vem cá. O que foi? Tu vai se deitar com o meu marido. E o meu marido vai fazer um filho em ti para mim. Tu vai ser só a progenitora. Tu vai ser uma barriga de aluguel. Mas o filho é meu. E isso era permitido, né? Aí tá. Vai lá, se deita com Abraão, fica grávida. Quando começa a aparecer a barriguinha, Agar, faz um café para mim. O quê? Eu não. Vai fazer a senhora. Agar, foi minha senhora. Faz um chimarrão para mim. Eu não. Faz a senhora. Pensando o quê? O que aconteceu contigo, Agar? Olha aqui, ó. Eu carrego um filho do meu Senhor. Tá que nem um encontro de obreiro que nós tivemos. Aí o pastor, para testar o diácono, né? Chegou e disse, olha, hoje vocês, diáconos, quem aqui é diácono? Todo mundo levantou. Você vai ser ungido? Sou, vou fazer ungido. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês. A partir de hoje, vocês são diáconos, ungidos por Deus. Certo, certo. Então chega lá na igreja, bate em cima do púlpito de agora, quem queimado sou eu. Porque eu sou diácono. Aí teve um lá no meio que disse assim, mas o pastor não vai me disciplinar não, se eu dizer que lá quem manda sou eu? Olha que tipo de diácono eles iam ungir. Você está rindo? Isso é verdade, irmão. Isso aqui não é prova. O cara achou que ele estava falando a verdade. E ia ser diácono. O cara achou que ele ia chegar lá e tinha que bater em cima do púlpito e dizer, quem manda sou eu. Aí Agar fica toda, né? Aí sabe o que Sara fez? Sara ficou tão aperreada que ela se desvia por uns 5 minutos e pegou ela de tapa e deu uns tapas bem no meio da fuça. E ela ficou brabinha. Deu mesmo, a Bíblia fala. Ela maltratou. Ela pegou a escrava e na época, irmão, o escravo fazia coisa errada, apanhava. Mas por ela se exaltar, como Deus humilha o exaltado, ela ficou com fúria, certo? Num momento de fúria, ela pega e foge para o deserto. Aí lá no deserto ela tem encontro com um anjo. E o anjo pergunta, onde é que tu está indo? Ou de onde tu vens, Agar? Eu venho de fugir da minha senhora, ela me deu uns tapas na fuça, me maltratou, eu estou aqui fugindo dela. Né? Que nem as pessoas que às vezes saem da igreja e vão para outra igreja. Eu porque lá eles me maltrataram, me humilharam, me machucaram, me fizeram isso, me fizeram aquilo, e me fizeram aquele outro. Esperando que a pessoa passe a mão na cabeça, ai tadinha, coitado, te humilharam. Aí a pessoa vai lá, ajuda, tudo e não sabe a cobra que está criando. Não é bem assim, irmão? Os irmãos estão dizendo, é bem assim mesmo.
O anjo não fez o que muitos anjos de igreja fazem. Ficam chocando ovo de balisco. Você sabe o que é chocar ovo de balisco? Quem aqui não sabe? Levanta a mão. Chocar ovo de balisco. Balisco é cobra, serpente. Quando você pega um crente que ele só incomoda na igreja, você fica chocando ele, você faz que nem uma galinha protetora do filhotinho, fica ali em cima do ovo, protegendo ele. Tchau, tchau. Aí fica 9 meses ali, cuidando. Tá? Quando descasca o ovo, no pescoço da galinha. Estão entendendo a metáfora? Amém. É assim, irmãos. O anjo não fez isso. O anjo disse para ela assim, ó. Sabe o que o anjo disse para ela? E o anjo do Senhor disse para ela: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das mãos dela. Sabe o que o anjo está dizendo? Tua senhora está certa. Porque tu está sendo tratada na proporção da tua exaltação. Tu está sendo tratada porque tu tivesse altivez de espírito. Porque tu está grávida de Abraão, achava que agora tu também era a última bolacha do pacote e deveria ser tratada como a senhora. Vai, se humilha debaixo da mão dela. Aleluia. A Santina vai se lembrar. Uma vez uma irmã, ela veio para a igreja, sentou no fundo da igreja, eu estava pregando essa mensagem. E ela veio para no final do culto falar comigo que ela queria congregar naquela igreja. E eu no meio da mensagem, eu disse: tu, que hoje viesse para congregar nesta igreja, eu como anjo do Senhor, digo para ti, volta lá e te humilha da onde tu saiu. Sabe onde é que essa mulher está? Até hoje, na igreja. Não saiu. Louvado seja Mas no final do culto ela vinha. E os irmãos que sabiam que ela estava vindo para a igreja, um olhava para o outro e começava a rir. Eu não estava entendendo nada. Lembra? Eu só não vou dizer o nome da irmã. Por isso, querido, que nós temos que entender. O servo, ele é prudente. Aquele que procura. E o que é ser servo prudente? O que é ser um servo prudente? O que é ser prudente? Prudência é uma pessoa que procura evitar erro ou dano a outros. E diz para si mesmo, essa pessoa diz para si mesmo: eu não quero incomodar a igreja. Eu não quero incomodar o pastor. Eu não quero incomodar meu irmão. Eu não quero perturbar a fé de ninguém. Eu não quero ser problema para ninguém. Eu não quero ser tropeço de ninguém. Eu não quero ser pedra no sapato de ninguém. Eu não quero ferir a fé de ninguém. Eu não quero incomodar minha família. Aleluia. Ele se sente incomodado quando incomoda. Ele se sente mal quando ele sente que ele é um incômodo. Então a pessoa prudente é aquela que sempre diz para si mesmo: eu não quero incomodar. Eu não vou incomodar. Não vou. Eu não quero ser um incômodo. Se for para mim ser um incômodo, aí sim eu saio. Mas eu saio de cabeça erguida. Eu saio por vontade própria. E saio como uma bênção. Aleluia. Glória. Saio deixando saudável. Saio deixando o bom rastro do bom cheiro de Cristo. Aleluia. A ponto de que você possa voltar. E a igreja estará como o pai que espera o filho pródigo, de braços abertos, para o abraçar, o beijar e dizer: vamos fazer uma festa. Aleluia. Glória a Oh, Deus. aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E para encerrar, porque me comer 10 minutos, eu vou comer 10 minutos de vocês.
Amém? Amém. Eu sou assim. Eu não engulo mais abacaxi, né? Vamos lá, estou brincando. Para encerrar, nono. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês os bolsos, um dia se vocês quiserem pregar, eu passo para vocês. O intuito é isso. É despertar em vocês que a unção nunca pode preceder a preparação. Primeiro a preparação, depois a unção. Essa pessoa nunca transfere responsabilidade de seus erros e fraquezas a outro.